Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 26. Mateus capítulo 8, versículo 26. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o céu. Hoje pela manhã nós conversamos sobre a maravilha da Nova Jerusalém, né? Falamos sobre quanto isso motiva a tua vida, o quanto isso empolga você, as convicções que precisamos ter a respeito dessa Nova Jerusalém, essa santa cidade preparada por Deus para aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Uma cidade linda, muito maior do que tudo que você já conheça, muito maior de tudo que você já viu, ou de tudo que você já visitou. Falamos dessa santa cidade que Deus tem preparado para a sua igreja, e trouxemos a memória da igreja, a mente, que nós como crentes em Jesus Cristo, somos os responsáveis, ou somos desafiados a povoar essa santa cidade. Nós como igreja de Cristo Jesus, somos os chamados para falar, propagar, anunciar essa Nova Jerusalém. Durante esse ano de 2016, a igreja tem sido despertada a gerar discípulo. Cada um de nós, a partir dos nossos relacionamentos, podemos discipular uma pessoa. Eu disse pela manhã, e eu quero ressaltar, eu vou dizer isso algumas vezes aqui de púlpito ao longo deste ano, porque 2 domingos já se passou, 2016, estamos no 3º domingo, 2016, e daqui a pouco janeiro termina, e eu não sei por quem você está orando, ou por quem você deseja falar desse grande amor de Deus ao longo desse ano de 2016, mas eu quero desafiar você a pensar nisso. Quem já assistiu o grande filme aí, né? Grande filme, Quarto de Batalha, Quarto de Guerra, mudei até o nome do filme, Quarto de Guerra. Uma das coisas que me chamou a atenção no filme é que uma senhora que está sendo usada para abençoar uma jovem no casamento dela, ela diz assim no final do filme: você é resposta da minha oração, porque eu orei a Deus e disse: Deus, eu quero alguém para que eu possa ministrar algo na vida dessa pessoa. Deus, eu quero alguém para que eu possa abençoar, e Deus trouxe você até a minha casa, porque era você que eu precisava falar do amor de Deus. Sabe, quando você começar a dizer assim: Deus, eu quero alguém para esse ano eu discipular essa pessoa, para que através do meu relacionamento com ela, ela conheça o Cristo que eu conheço, certamente Deus vai usar você. E eu quero trazer isso à sua memória e continuar desafiando você, mas eu quero convidar ao texto de Mateus 8, 26, diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre nos nossos corações essa noite, pelo poder da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, possa nos fortalecer. Que a Tua Palavra, Deus, assim como tem sido por toda a história, assim como tem sido em todo o tempo, a Tua Palavra continue produzindo vida, renovo, transformação, cura. Que a Tua Palavra continue, ó Deus, sendo para nós uma bússola, para que possamos caminhar na direção do Senhor. Em nome de Jesus,
amém e amém. Queridos, a grande verdade é que o céu é um lindo lugar preparado por Deus para nós, para a igreja, para os que creem no sacrifício da cruz, para os lavados, o sangue do Cordeiro. Mas nós sabemos que nós ainda estamos neste mundo, ainda vivemos aqui neste mundo, e enquanto vivemos nesse mundo, nós iremos enfrentar ventos tempestuosos da vida, deste mundo em que nós vivemos. E muitos são os ventos tempestuosos que surgem na história das nossas vidas. E certamente, se eu perguntar aqui, alguém já sofreu algum vento? E eu quero pensar em vento a partir dos problemas que nós enfrentamos, das dificuldades que nós temos que lidar nos dia a dia, com as lutas, com as aflições que nós temos que enfrentar. E quem é que nunca sofreu um vento? Passou por um vento, uma luta, um problema? Quem é que nunca passou uma dificuldade? Quem é que, talvez se eu perguntar aqui sobre alguns ventos tempestuosos, você poderia dizer: pastor, eu estou nesse exato momento passando por um vento muito difícil na minha casa, na minha família, seja de enfermidade, de relacionamento, financeiro, eu não sei. Mas a grande verdade é que nós enfrentamos alguns ventos tempestuosos enquanto estivermos nesse mundo. Ventos tempestuosos são ventos que trazem inquietação, muitas vezes trazem medo, muitas vezes nos assusta, muitas vezes nos deixa preocupados. O que está acontecendo aqui nesse texto é que os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma tempestade, estavam passando por um vento muito tempestuoso, que estava trazendo um grande medo para os discípulos. E Jesus surge dentro da história porque Jesus estava presente no barco com os discípulos. E um dos discípulos, depois de ver o que estava acontecendo, aquela tempestade, e a Bíblia diz, a história diz que o barco já estava quase se partindo ao meio, e um dos discípulos foi até Jesus, à popa do navio onde ele estava descansando, e clamou para que ele tivesse misericórdia deles. Então Jesus olha para aqueles homens e diz, e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Amém, querido? Jesus surge nessa história para acalmar o vento, a tempestade que aqueles homens estavam enfrentando. E eu quero falar sobre alguns ventos que nós enfrentamos nas nossas vidas, alguns ventos que nós temos que enfrentar enquanto estivermos neste mundo. E um dos ventos que se levantam contra as famílias, muitas vezes contra os lares, e alguns dos ventos que nós vamos encontrar também na Escritura Sagrada, é o vento que é fruto do pecado. Ventos tempestuosos que é fruto da desobediência do homem diante da palavra de Deus. Muitas pessoas enfrentam crise familiar, muitas pessoas enfrentam crises pessoais, muitas pessoas enfrentam problemas com filhos, muitas pessoas enfrentam problemas no casamento, muitas pessoas enfrentam problemas na vida conjugal por conta da desobediência à palavra de Deus. No livro de Jonas capítulo 1, nós vamos ver que Jonas enfrentou um vento tempestuoso por conta da sua desobediência ao Senhor. A Bíblia narra que Jonas tinha sido chamado por Deus para uma obra. O livro de Jonas capítulo 1 diz que o Senhor vai onde Jonas estava e convida ele a ir pregar uma grande mensagem de salvação à cidade de Nínive. Porém a Bíblia diz que Jonas se levanta e ele toma o sentido contrário à direção de Deus. Jonas toma a direção contrária àquilo que Deus tinha proposto para ele. Então ele toma um barco, ele entra no navio e ele vai para uma cidade com destino contrário aonde Deus havia enviado. E nesta caminhada
de se afastar do propósito de Deus, nessa caminhada de desobediência, a história diz que Jonas enfrenta uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jonas enfrenta um grande vento. Ele havia pegado um barco para ir até a cidade de Tarsis, mas em um determinado momento dessa viagem, veio um vento muito forte contra o barco que ele estava indo, e os tripulantes, os marinheiros que ali estavam, começaram a ficar com medo do que estava acontecendo, e a história diz que eles foram ver qual era o problema, por que estava acontecendo aquelas coisas. Então a história diz que Jonas apareceu como verdadeiro motivo daquela tempestade. E quando os homens daquele navio perguntaram a Jonas ao que ele fazia, a quem ele pertencia, que Deus era o Deus dele, Jonas contou para aqueles homens o que tinha acontecido, a sua desobediência, e aqueles homens ficaram atemorizados diante da desobediência de Jonas. E o vento ainda estava batendo muito forte, o vento ainda era contrário, o navio que Jonas estava pronto a ser quebrado, porque Jonas estava enfrentando um vento tempestuoso, fruto da desobediência à palavra, à ordem do Senhor. Quantas são as pessoas que nós encontramos enfrentando crises terríveis, e essas crises podem ser comparadas com os problemas da vida enfrentado por conta do pecado, gravidez precoce, dívidas, separações, desemprego. Pastor, mas desemprego também é por conta do pecado? Claro que é. Por conta da desobediência? Claro que é. Porque às vezes nós não somos os empregados que deveríamos ser segundo a palavra de Deus. Às vezes nós não lidamos com os nossos filhos como a palavra de Deus nos ensina. Enfrentamos crise com os filhos por desobediência à palavra. Muitas vezes o menino, a menina começa a namorar e de repente vem um vento. Eu me lembro há pouco tempo na minha família, uma sobrinha minha, muito nova, muito querida, cheia de sonhos, cheia de projetos. Enfrentamos um vento porque ela ficou grávida. Ninguém esperava a gravidez dela nesse momento, no sonho de uma faculdade. E de repente surge um menino, surge uma criança. O namorado não queria nada com nada, e essa família continua enfrentando esse vento. Por conta de quê? Da desobediência, por conta do pecado, por conta do afastamento dos ensinamentos da palavra de Deus. Quando a gente chega lá no IASES e que você começa a trabalhar com aqueles meninos, e você vê que muitos daqueles meninos sabem as músicas que nós sabemos, os cantos que nós sabemos, e você vai olhar para a história daqueles meninos, muitos daqueles meninos cresceram dentro de famílias cristãs, famílias que mães estão buscando ao Senhor, e estão enfrentando o vento terrível da cadeia. Por quê? Desobediência. Desobediência à palavra. Enquanto vivemos nesse mundo, irmãos, nós enfrentamos muitos ventos. Jonas estava enfrentando esse vento, e esse vento veio contra ele, para que ele pudesse refletir o que ele estava fazendo. Também nós sabemos que enfrentaremos ventos, fruto da exortação de Deus. Sabia disso? Às vezes vem alguns ventos contra as nossas casas, e nós não sabemos identificar o porquê, o problema. E às vezes, irmãos, nós entramos em crise, porque às vezes nós achamos que estamos passando por isso, por uma desobediência, e nem sempre é. Há ventos que surgem contra os nossos lares, há problemas que aparecem para que nós sejamos exortados, para que nós sejamos encorajados a crer mais no Senhor, a confiar mais no Senhor, a colocarmos a nossa fé em prática. Amados irmãos, preste atenção, o texto do capítulo 8, que é o tema, que é o versículo dessa noite,
Os discípulos estavam debaixo da obediência de Cristo. Eles tinham entrado no barco porque Jesus tinha dito para eles: olha, vamos deixar esse lado e vamos para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos fizeram isso em obediência à ordem de Jesus. Jesus estava presente no barco junto com eles. Jesus estava ali na casa. Mas de repente algo acontece. Os discípulos talvez estavam muito confiantes, porque aqueles homens eram homens pescadores e tinha muita experiência com o mar. Certamente eles entraram naquele barco muito despreocupados, confiando nas suas experiências de navegações. Mas de repente vem um vento e sopra contra aquele barco, e eles começam a perceber que não era a força, a experiência deles não era o bastante para fazer eles superar aquele obstáculo. E aí a gente começa a entrar em desespero. A gente começa a falar: Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho crido no Senhor. Por que é que as coisas estão acontecendo? E a gente, em vez de ser encorajado a aceitarmos a exortação de Deus, nós fazemos o que? Nós nos desesperamos. Os discípulos se desesperaram. É interessante que os discípulos vão até Jesus, e ele olha para Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Quando ele chega até Jesus, ele dá uma palavra, e uma palavra que para mim que não tem nem um pouco de confiança nela, nem um pouco de segurança. Alguém lê para mim o versículo 25. Veja o que os discípulos dizem no versículo 25 a Jesus. Outra versão vai dizer assim: Senhor, nós vamos morrer. Não é assim? Tem alguém que diz essa versão? Salve-me, porque nós vamos morrer. Jesus estava no barco, estava com eles, e ele, em vez de falar: Jesus, tem um probleminha lá em casa, me ajuda a resolver. Jesus estava ali, gente. Olha o desespero dos caras: Senhor, nós vamos morrer, nós não estamos, vai matar nós tudo. E aí Jesus traz uma palavra de exortação e olha para eles e diz assim: por que vocês estão tão apavorados? Às vezes vem o desemprego, a gente se desespera, a gente fica com tanto medo do dia de amanhã, a gente não sabe aonde essa crise vai nos levar, a gente não sabe aonde nós vamos chegar com esse problema todo que o país está enfrentando. Aí Jesus olha para a gente e fala assim: por que você está com medo? Que fé pequena tua. Por que você está com medo? Eu estou aqui, eu estou cuidando de você, confia mais em mim. São os ventos que se levantam para nos exortar a crer mais no Senhor, a confiar mais no Senhor. É interessante que depois que Jesus faz isso, a Bíblia diz que ele acalma a tempestade, e os discípulos agora, eles ficam perplexos diante da grandeza do poder de Jesus. Eles se alegram, falam: quem é este que tem autoridade até sobre o mar? Sabe, às vezes os problemas vêm para que você saiba quem realmente é Jesus. Às vezes os problemas vêm para que você tome posse e entenda quem está lutando por ti. É o Deus de Israel, é o guarda de Sião, é aquele que não dorme, é aquele que o tempo todo continua cuidando de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Por que você está com medo? Porque vocês estão preocupados. O primeiro vento é o vento que vem por conta da desobediência. O segundo vento que nós temos que enfrentar ao longo da vida são os ventos de exortação. Às vezes sua fé está lá embaixo com Deus, você nem mais sabe se você acredita. Aí você fala assim: Miro, Senhor, por que o meu caminhão perdeu o freio? Né?
Senhor, por quê? Para que você chegasse lá, Miriam, e testemunhasse que eu sou Deus e eu tenho cuidado da tua vida. Pastor, por que você tinha que bater de carro e dar de frente com um caminhão? Para que eu dissesse que é um Deus que tem cuidado da minha vida e da tua. Por que às vezes nós temos que enfrentar o câncer? Por que às vezes nós temos que enfrentar o desemprego? Para que você possa dizer que há um Deus que tem cuidado da sua casa, da sua vida, da tua família. Às vezes nós precisamos passar por alguns ventos para crescermos na fé, para acreditarmos mais no Senhor. Também há ventos que é fruto do propósito de Deus. Há ventos tempestuosos que nós enfrentamos, que é fruto do propósito de Deus, para que o propósito de Deus se manifeste através das nossas vidas. Muitas vezes nós temos que enfrentar algumas tempestades. Primeiro Jonas enfrentou a tempestade do pecado, da desobediência. Os discípulos enfrentaram a tempestade da exortação de Deus, para serem encorajados a crer, a confiar, de saber quem é Deus. E lá em Atos 27, 28, eu vejo uma tempestade proposital de Deus, para que o propósito dele pudesse ser cumprido na vida de uma família, numa casa, para que o propósito dele se manifestasse. A história diz que Paulo tinha pegado um barco, um navio para a Itália, e ele estava sendo levado à Itália, e a história conta que eles tiveram muitas dificuldades na navegação, muitas dificuldades naquela viagem, e eles tiveram que por várias vezes parar, por várias vezes eles tiveram que seguir viagens, por várias vezes parecia que a tempestade ia matar todo mundo, parecia que ninguém ia resistir, parecia que não ia sobrar ninguém, parecia que todos iam ser engolidos pelos fortes ventos que batiam contra o navio em que Paulo estava sendo levado junto com outros prisioneiros. E a história vai se desenrolando até que no capítulo 28, Paulo chega a uma ilha chamada Malta. E a história diz que ali em Malta, Paulo conhece um homem chamado Públio, um dos principais homens daquela ilha. E aquele homem recebe Paulo, Públio recebe Paulo em sua casa. Mas para a surpresa de Paulo, o pai de Públio estava com uma enfermidade que estava quase levando ele à morte. Mas Deus tinha um propósito com o pai de Públio. E o propósito de Deus era de levar Paulo até a casa de Públio, para que Paulo pudesse ministrar na vida dele, para que Paulo pudesse orar com ele, e para que Deus pudesse curar o pai de Públio. Você crê nisso, amado? Eu creio. Eu creio. Jamais, eu fico tentando imaginar quem iria chegar na ilha de Malta com tanta autoridade da palavra, se não fosse Paulo. Mas para isso, ele teve que enfrentar um vento, meu irmão, uma tempestade, um temporal, e teve que cair lá naquela ilha, longe de tudo, para que ali o propósito de Deus se cumprisse na família de Públio. E não só na família, mas muitas daquela ilha foram curados, porque Paulo orou para os enfermos daquele lugar, e muitos foram curados. Lembra lá? Marta e Maria, Lázaro. Lembra? O vento de enfermidade que veio, o vento que deu contra a vida de Lázaro. E lembra que Jesus disse para Marta: ei Marta, fica descansada, porque isso aí não é para a morte não,
mas para que meu nome, para que a minha glória se manifeste. Tem evento que nós passamos, meu irmão, é só para que a glória de Deus seja manifestada. E aí, meu irmão, você é só instrumento, e você está lá no meio daquele evento, e Deus escolheu você, e você tem que encarar aquilo, porque é através da tua vida que Ele vai levar a palavra dEle a alguém. É como às vezes 2001, nós fomos para Paraná 2001, acho que foi 2004. Fomos parar lá no Paraná, sabe por quê? Porque eu ganhava pouco demais aqui, tinha sonhos maiores, passamos um problema financeiro, saímos daqui cheios de preocupações, e eu precisava ir lá para o Paraná. Sabe por quê? Porque lá no Paraná, Deus me usou para ministrar a palavra na vida de muitas pessoas. O problema não era a dívida, não. O problema era o propósito de Deus que tinha que se cumprir na minha vida. E eu fui para lá, passei ventos terríveis, dias de lágrimas. Vamos embora, vamos sair desse lugar. Mas ainda não se cumpriu todo o propósito de Deus. Vamos ficar firmes ainda, porque não é a hora, não é o tempo. Ainda não vamos. Paulo, quando estava passando por essa tempestade, os homens por muitas vezes queriam abandonar o barco. Paulo, calme aí. Os homens não queriam se alimentar mais. Paulo, se alimente. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que o propósito ainda não havia se cumprido, e Deus tinha propósito no meio daquele vento. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nenhum vento sem propósito. Nada que você passa na sua vida é sem propósito. Todo vento tempestuoso que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada neste mundo, há um propósito de Deus por trás de tudo isso. Ainda, pastor, mas se Deus mandar um vento por conta do pecado, é para que você se arrependa e volte para a presença dEle. É para que você confesse. Deus mandou o vento para Jonas, para que Jonas pudesse ter uma consciência da sua desobediência. Deus permitiu que Jonas enfrentasse aquele temporal todo, que ele fosse lançado no mar. Sabe para quê? Para dar uma oportunidade a Jonas de recomeçar. Você não passa vento que é fruto do pecado para morrer nele, não. Pelo contrário, os ventos vêm para que você tenha a oportunidade de recomeçar, de confessar, de dizer: Senhor, eu estou passando esse problema na minha casa porque eu falhei, porque eu pequei, porque eu desobedeci. Senhor, eu quero começar de onde eu errei, de onde eu caí. Não deixa os ventos passar sem propósito, não, amado. Às vezes a pessoa está desobediente ao Senhor, desobediente à palavra, sofrendo, mas não permite se recomeçar. Jonas enfrentou aquele vento todo, mas Jonas teve o privilégio de recomeçar onde parou e cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz no capítulo 2 que depois que Jonas foi lançado ao mar, que ele estava vivendo um momento mais difícil, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Em meio às tempestades da vida, Deus sempre está pronto a ouvir as nossas orações. Jesus ouviu o clamor dos discípulos, Jesus ouviu o clamor de Jonas, e a Bíblia diz que ele providenciou, Deus providenciou um peixe para que Jonas não morresse, mas para que ele recomeçasse. Meu irmão, não importa o que seja, se Deus tiver que providenciar algo para que você possa recomeçar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, amados. Às vezes é um amigo que Ele vai usar para te dar a mão e dizer assim: ó, vão comigo, vamos recomeçar junto. Às vezes uma esposa,
um esposo, às vezes o pastor, às vezes um líder seu, para dizer: olha, eu quero recomeçar contigo, eu estou disposto a pagar o preço, vamos começar de novo, mas vamos deixar o vento da desobediência de lado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe tempestade que Deus não possa acalmar. Eu me lembro como se fosse agora, e alguns pensamentos nossos nos traz assim até inquietações. Os irmãos sabem que eu passei por 2 UTIs, por 2 acidentes gravíssimos na minha vida. Os irmãos sabem que eu tive 2 acidentes terríveis, né? 2 ventos que se levantaram assim contra a minha casa, e 2 dias normais, como a viagem que os discípulos estavam fazendo. Dias que você sai de casa e fala assim: hoje vai ser assim, e de repente vem um vento e trabalhando lá em Londrina, um dia normal, eu saio de casa para ir trabalhar, de repente um caminhão cruza a minha frente, e ali, clamando, Jesus, como Pedro fez, quando enfrentou a tempestade lá em alto mar. Lembra de Pedro? Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até você. E ele ia, e de repente veio uma tempestade, Pedro começa a afundar, e ele fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. E eu passei esses ventos na minha vida, irmãos, mas eu posso claramente identificar o propósito de cada um que eu enfrentei na minha vida. Nós precisamos saber identificar os ventos, amados, as motivações, e nós precisamos não ter medo deles. Lembra que Tiago diz, capítulo 1, tende por alegria ao passardes o quê? Por várias provações, sabendo que as provações produzirão o quê? Perseverança, e a perseverança a sua obra. Não é isso que Tiago fala? Não é isso? Não tenha medo dos ventos, não. Saiba que Deus vai trabalhar no meio dele, para que algo novo aconteça na tua casa, na tua vida, e através de você, como Deus fez através de Paulo. Imagina, Paulo sai um dia à tarde para orar, Atos capítulo 16, ele diz assim: vamos para a igreja orar. De repente um espírito demoníaco começa a perturbar ele, através de uma menina, e a Bíblia diz que ele ora para que aquele espírito deixasse aquela moça, e de repente vem um vento tempestuoso, e os líderes daquele lugar pegam Paulo, mandam arrancar a roupa dele, batem nele em praça pública. Olha que coisa terrível, açoita ele com vara em praça pública, e de repente Paulo é jogado dentro de um cárcere, algemado, preso, mas esse vento trabalha para que toda a família do carcereiro naquela noite fosse salva. Oh, glória a Deus! É fácil servir o Senhor, não, amado. Mas Paulo é só um instrumento para que no meio de toda aquela tempestade, toda aquela família fosse salva. Não permita que os ventos sejam em vão. Se é um vento de desobediência, arrependa-te, confesse ao Senhor e recomeça hoje mesmo. Se é um vento de exortação, lembre-se do que a palavra de Deus nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende por motivo de alegria ao passar essas provações, porque ela produzirá em vocês perseverança. E se é um vento do propósito de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Mas que cada vento possa nos levar cada vez mais para perto do Senhor. Todos esses ventos conduziram esses homens para perto da vontade de Deus. Jonas confessou e retornou para o propósito de Deus. Os discípulos clamaram ao Senhor e puderam ver o milagre
acontecendo naquela noite e Deus cessando todo o vento que batia contra o seu barco. Jonas, Paulo, pôde ver todos os prisioneiros salvos e ainda pôde orar e verem vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Feche os teus olhos, amados irmãos. Feche os teus olhos e fale com Deus nesse momento. Se coloque na presença dEle mais uma vez. Talvez você já tenha passado por alguns ventos na tua vida, mas talvez você não tenha identificado os motivos dele. Mas Deus certamente quer trazer clareza ao teu coração, e Ele quer que você saiba de uma coisa: em nenhum momento Ele deixou você sozinha. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus, e Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Os piores momentos que você tem passado ou vivido, Deus estava ali ao seu lado, esperando para colocar as mãos sobre a tua vida e cumprir a vontade dEle sobre você. Talvez você esteja enfrentando um vento na sua casa, na sua vida pessoal, familiar, e eu quero que você saiba que Deus continua sendo Deus. Ele não muda, Ele é imutável, e Ele pode cessar toda a tempestade que outrora esteja se levantando contra a tua vida. Mas Ele quer cada vez mais se revelar a você e mostrar o quanto Ele te ama, e você precisa entender isso cada vez mais. Você precisa entender isso cada vez mais. Sentado como você está, eu quero convidar o Ministério de Música a vir aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico que fala um pouquinho sobre as tempestades. Você vai continuar sentado com seus olhos fechados. Você pode cantar mesmo com os olhos fechados, como você está. Faça dessa música, desse cântico, uma oração ao Senhor nessa noite, e saiba que Deus está sempre com as mãos estendidas para cuidar de cada um de nós. Vamos cantar junto, igreja. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Vamos ficar em pé. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus
de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Feche teus olhos, querido, mais uma vez. Saiba você que o barco é a sua vida. Sua vida é o barquinho. E nós precisamos entender que Jesus está no barco. Não tema os medos, não tema os ventos, não tema, porque Ele te guardará em todos os momentos da tua vida. Ele será contigo em onde você for, eu estarei contigo. Por onde você andar, eu cuidarei de você. Não se assuste, amado, diante da crise que o mundo tem vivido. Não se assombre diante dos desempregos. Saiba que Deus está no controle de tudo isso. O homem precisa voltar os olhos para Deus, e você é alguém cuidado por Deus. Senhor, nós te amamos, Pai. Te amamos porque o Senhor é Deus. Chamamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Deus. Todos os ventos que têm soprado contra as nossas vidas, nós temos vencido porque o Senhor está no nosso barco. Aleluia, Jesus. Fortalece as famílias aqui, fortaleça cada pessoa, ó Deus. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um, e se alguém nessa noite está enfrentando algum vento contrário, algum vento de enfermidade, algum vento de relacionamento, na casa, na vida pessoal, no trabalho, quaisquer que seja, meu Deus, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre os teus filhos, e que, ó Deus, eles possam sentir a brisa suave, o cuidado, as mãos do Senhor estendidas sobre cada um deles. Deus, obrigado por tudo, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe a nós essa noite. Que esta palavra, Deus, renove os teus filhos, e que nós possamos sair daqui fortes, ó Deus, para vivermos neste mundo em meio aos tantos ventos, ó Pai, mas certo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o amor de Deus Pai, a graça consoladora do Espírito Santo de Deus, as eternas consolações seja derramado sobre a vida da tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor.